Os gêmeos do milionário aterrorizavam todas as babás, até uma babá simples chegar e fazer o impossível. Deixe nos comentários de onde está nos assistindo. Vamos à nossa história. O vaso de cristal explodiu contra o chão de mármore da sala. Cacos brilhantes se espalharam por toda parte, misturados com água e rosas brancas. Felipe Tavares nem se virou. Continuou sentado em sua poltrona de couro, olhos fixos no notebook, fingindo que não ouviu o estrondo. "Foi o Luan", gritou Lucas do alto da escada. "Não, foi o Lucas", respondeu Luan na mesma intensidade. As vozes idênticas dos gêmeos de 4 anos ecoaram pela mansão do Leblon. Felipe fechou os olhos e respirou fundo. Aquele era o 3º vaso quebrado na semana. O 5º objeto, destruído no dia, e ainda não eram nem 10 da manhã. "Senhor Felipe", a voz trêmula de Carla, a 15ª babá em 3 semanas, interrompeu seus pensamentos. "Eu preciso falar com o senhor." Ele já sabia o que vinha. Conhecia aquele tom de voz. Já tinha ouvido 14 vezes antes. "Quanto?" perguntou sem tirar os olhos da tela. "Como? Quanto quer para ficar mais uma semana?" Carla torceu as mãos no avental branco. "Não é questão de dinheiro, senhor. É que eles colocaram cola na minha cadeira hoje de manhã. Ontem jogaram meu celular no vaso sanitário. Antes de ontem, cortaram meu cabelo enquanto eu dormia." Felipe finalmente olhou para ela. Carla tinha 40 e poucos anos, 20 anos de experiência com crianças, segundo seu currículo. Recomendações impecáveis. Agora estava ali, com um corte irregular na lateral do cabelo, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu desisto", disse ela. "Me desculpe, mas eu desisto." Foi a 3ª babá que chorou. A 5ª que desistiu no mesmo dia. A 15ª em 21 dias. "Entendo", respondeu Felipe. Abriu a carteira e contou o pagamento da semana, mais uma gratificação extra. "Obrigado por tentar." Quando Carla saiu, levando sua pequena mala e o que restava de sua dignidade, Felipe se permitiu um momento de fraqueza. Apoiou a testa nas mãos. O peso do último ano desabou sobre seus ombros. Beatriz, sua esposa, a mãe dos gêmeos, tinha partido fazia exatamente 1 ano e 2 meses. Câncer agressivo, 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Os meninos tinham apenas 3 anos quando a mãe começou a ficar doente. 4 quando ela se foi. "Papai, o Luan tá chorando." Lucas apareceu na porta do escritório, o rostinho sujo de chocolate. Felipe levantou num salto. "O que aconteceu?" "Ele comeu sabão." "Comeu o quê?" "Sabão, da bolha, aquele cor-de-rosa que cheira gostoso." Felipe correu para o banheiro do 2º andar. Luan estava sentado no chão, cuspindo espuma, os olhos arregalados de susto. O frasco de sabonete líquido estava virado ao seu lado, metade do conteúdo derramado no piso. "Vem cá, filho." Felipe pegou o menino no colo, levou até a pia e começou a lavar sua boca. "Por que você fez isso?" "Eu pensei que era iogurte", soluçou Luan. "É cor de rosa que nem iogurte." Lucas observava da porta, chupando o dedo. "Eu falei para ele não comer." "Não falou não, você falou para eu provar. Calma, calma." Felipe limpou o rosto de Luan com uma toalha. Verificou a embalagem do sabonete. Não tóxico, graças a Deus. "Você vai ficar bem, mas não pode colocar isso na boca, entendeu? Sabonete não é comida." "Mas tem cheiro de morango", choramingou Luan. Depois de garantir que Luan estava bem, Felipe os levou para a cozinha. A louça do café da manhã ainda estava empilhada na pia. Respingos de leite cobriam a mesa, cereais espalhados pelo chão. A casa inteira era um campo de batalha permanente. "Quem quer almoçar?" perguntou abrindo a geladeira. Vazia, exceto por alguns iogurtes, suco de caixinha e restos de comida de restaurante. "Pizza!" gritou Lucas. "Pizza!" repetiu Luan, já recuperado do incidente do sabonete. "De novo pizza não. Comemos pizza ontem. Mas a gente gosta de pizza." Felipe pegou o celular e pediu comida japonesa. Os meninos fizeram cara feia, mas aceitaram. Enquanto esperavam, sentou-se com eles na sala. O ambiente, que antes era impecável, agora parecia ter sido atingido por um tornado. Brinquedos espalhados, almofadas no chão.
marcas de caneta nas paredes claras. Vocês sabem que fizeram a Carla ir embora, né? Os gêmeos trocaram olhares. Lucas deu de ombros. Ela era chata, disse. Muito chata, concordou Luan. Ela não era chata. Ela só tentava cuidar de vocês. Mas a gente não precisa de babá, declarou Lucas com aquela teimosia típica de criança de 4 anos. A gente tem você. Eu preciso trabalhar, filho. Não posso ficar com vocês o tempo todo. A mamãe ficava, disse Luan baixinho. O silêncio que seguiu foi cortante. Felipe sentiu o peito apertar. Os meninos raramente falavam de Beatriz. Quando falavam, era sempre com aquela voz pequena, confusa, como se tentassem entender algo impossível para suas mentes jovens. Eu sei, respondeu puxando os dois para um abraço. Eu sei que a mamãe ficava. Mas o papai precisa trabalhar para comprar comida, brinquedos, pagar a casa. A mamãe voltou? Perguntou Luan de repente, os olhos arregalados. Não, filho, a mamãe não pode voltar. Mas você falou que ela está no céu. E está. Então ela pode descer de lá. Avião desce do céu. Felipe fechou os olhos. Como explicar morte para crianças de 4 anos? Como fazer entenderem que a mãe nunca mais voltaria? O céu da mamãe é diferente, tentou. É um lugar especial onde ela está bem, sem dor, mas não pode voltar para cá. Eu quero a mamãe, começou a chorar Luan. Eu também quero. Lucas se juntou ao choro do irmão. Felipe os abraçou forte, sentindo as próprias lágrimas ameaçarem cair. Mas não podia chorar. Precisava ser forte. Era tudo o que restava para eles. O interfone tocou. A comida tinha chegado. Felipe secou rapidamente os olhos dos meninos e foi buscar a entrega. Quando voltou com as embalagens, Lucas e Luan já tinham se recuperado da crise emocional com a velocidade típica de crianças pequenas. Estavam brigando por um carrinho vermelho. É meu! Gritava Lucas. Não, é meu! Rebatia Luan puxando o brinquedo. É dos dois, eu comprei igual para vocês. Mas esse é meu favorito, insistiu Lucas. Felipe suspirou. Serviu a comida em pratinhos de plástico coloridos. Os gêmeos comeram mal, reclamando de tudo, jogando metade no chão. Após o almoço, tentou colocá-los para dormir. Hora da soneca era sempre uma batalha. Não quero dormir. Eu também não. Só 15 minutinhos, implorou Felipe. Não. Levou 40 minutos de negociação, histórias e promessas de sorvete, até os dois finalmente fecharem os olhos. Felipe voltou para o escritório exausto. Tinha reuniões virtuais às 2, apresentação importante às 4, e-mails se acumulando. A empresa não parava só porque sua vida pessoal era um caos. Mas mal começou a primeira reunião, um grito ecoou pela casa. Papai! Felipe pediu desculpas aos colegas e correu. Lucas estava de pé na cama, apontando para a janela. Tem um monstro lá fora. Não tem monstro nenhum, filho. Você estava sonhando. Tem sim, um monstro grande e preto. Felipe olhou pela janela. Era apenas a sombra da árvore do jardim balançando com o vento. É só a árvore. Vem, deita de novo. Não quero, o monstro vai me pegar. Luan acordou com o barulho e começou a chorar também. Felipe desistiu da reunião. Desistiu do trabalho. Desistiu de tentar manter algum controle sobre a situação. Às 6 da tarde a casa era um caos total. Os gêmeos tinham pintado as próprias mãos de tinta guache e deixado marcas coloridas em todas as paredes do corredor. Tinham jogado os travesseiros pela janela. Tinham inundado o banheiro tentando dar banho nos carrinhos. Tinham comido metade de um pote de Nutella direto com as mãos. Felipe sentou no chão da sala, cercado por destruição, e ligou para seu assistente. Augusto, preciso de uma babá. Urgente. Senhor, já tentamos 15 agências diferentes. Tenta mais uma. Tenta todas. Tenta qualquer uma. Tem uma agência pequena que ainda não contactamos. Menos tradicional. Candidatas mais jovens, menos experiência formal. Não me importo. Se ela aguentar um dia inteiro com esses dois, eu contrato. Vou ligar agora mesmo. Enquanto esperava, Felipe olhou para os filhos. Lucas e Luan estavam agora quietinhos no sofá, assistindo desenho animado, como 2 anjinhos. Cabelos loiros despenteados, bochechas rosadas, olhos azuis idênticos aos da mãe. Tão pequenos, tão perdidos.
Eles não eram crianças más. Eram crianças com dor. Dor que não sabiam processar. Dor que explodiam em travessuras, birras, destruição. O celular tocou. Encontrei alguém, disse Augusto. Júlia Santos, 27 anos. Estudante de pedagogia. Trabalhou em creche comunitária por 3 anos. Disponível para começar amanhã mesmo. Manda vir. Senhor, ela mora em Santa Cruz. É longe. Vai precisar de pelo menos 2 horas para chegar até o Leblon. Não importa. Se ela topar, pago o dobro do salário normal. Triple. Pago o que for necessário. Vou confirmar com ela e envio os dados. Felipe desligou e olhou para o retrato de Beatriz na estante. Sua esposa sorria na foto, abraçada aos bebês recém-nascidos. Me ajuda, sussurrou para a imagem. Eu não estou conseguindo sozinho. Lucas apareceu ao seu lado, subiu em seu colo sem pedir licença. Papai, você tá triste? Um pouquinho. Por causa da gente? Felipe abraçou o filho. Não, amor, nunca por causa de vocês. Luan veio também, espremendo-se no colo já ocupado. Os 3 ficaram ali, abraçados, rodeados pelo caos da casa, unidos pelo mesmo vazio impossível de preencher. O celular vibrou. Mensagem de Augusto. Ela aceitou. Chega amanhã às 8h. Felipe não sabia, mas Júlia Santos seria a 16ª pessoa a entrar naquela casa. E a primeira a não sair correndo. Júlia Santos desceu do ônibus na Avenida Ataúfo de Paiva às 7h40 da manhã. Tinha saído de Santa Cruz às 5h, pegado 2 ônibus e um metrô. Suas mãos suavam dentro da bolsa de tecido desgastada, onde carregava documentos, uma muda de roupa reserva e um caderninho com anotações da faculdade. A mansão dos Tavares ficava numa rua tranquila, escondida atrás de muros altos e portões eletrônicos. Júlia apertou o interfone exatamente às 8h. Alô? Bom dia, meu nome é Júlia Santos, vim para a entrevista. O portão se abriu com um zumbido elétrico. Júlia subiu o caminho de pedras até a porta principal. Antes que tocasse a campainha, a porta se escancarou. Um homem alto, de cabelos castanhos desalinhados e olheiras profundas apareceu. Usava uma camisa social amarrotada e calças de terno. Parecia não ter dormido em semanas. Você é a Júlia? Perguntou com urgência na voz. Sim, senhor. Graças a Deus. Ele praticamente a puxou para dentro. Felipe Tavares, desculpe a falta de formalidade, mas eu estou... Um estrondo interrompeu a frase. Veio do andar de cima. Pau! O Luan pegou meu carrinho. Não peguei. Ele que pegou o meu. Felipe fechou os olhos e respirou fundo. Estou desesperado, completou. Júlia olhou ao redor. A casa era linda. Pé direito alto, janelas enormes, decoração moderna e cara. Mas havia brinquedos espalhados por toda parte, marcas de mãozinhas sujas nas paredes claras, um cheiro estranho de algo queimado vindo da cozinha. Antes que a gente converse, preciso ser honesto, disse Felipe. Você seria a 16ª babá em 3 semanas. As outras 15 desistiram, algumas no primeiro dia. Uma durou apenas 2 horas. Entendo. Não sei se entende. Ele passou a mão pelos cabelos. Meus filhos são difíceis, muito difíceis. São gêmeos de 4 anos que perderam a mãe há 1 ano. Eles não aceitam ninguém. Fazem de tudo para expulsar qualquer pessoa que eu contrate. Outro barulho veio de cima. Algo pesado caindo. Mesmo assim, quer tentar? Perguntou Felipe, quase suplicante. Júlia pensou no aluguel atrasado, nas contas se acumulando, na mensalidade da faculdade. Mas também pensou em algo mais. Pensou em Gabriel, seu irmão caçula, que tinha 5 anos quando morreu num acidente de carro. Ela tinha 17 na época. 10 anos depois, ainda carregava a dor. Quero, respondeu. Felipe pareceu surpreso com a firmeza na voz dela. Tudo bem. O salário é o triplo do normal. Pode começar hoje, se aceitar. Aceito. Ótimo. Vou te apresentar aos meninos. Ele começou a subir a escada, mas parou. Ah, um aviso. Não leve para o pessoal nada que eles fizerem ou disserem. Eles são boas crianças. Só estão perdidos. Subiram até o 2º andar. Felipe parou na frente de uma porta fechada. De dentro,
Vinham sons de briga e choro. É meu! Não, é meu! Felipe abriu a porta. O quarto era enorme, com 2 caminhas iguais, uma de cada lado. Mas a organização terminava aí. O chão estava completamente coberto de brinquedos. Carrinhos, blocos de montar, bichos de pelúcia, livros rasgados, peças de quebra-cabeça. No meio daquele caos, 2 meninos idênticos puxavam um carrinho vermelho, cada um segurando uma ponta. É meu! A mamãe deu para mim! Gritava um deles. Não! A mamãe deu para mim! Rebatia o outro. Chega! Felipe entrou no quarto, a voz finalmente explodindo. Os 2 soltem esse carrinho agora! Os gêmeos pararam e olharam para o pai. Então viram Júlia parada na porta. Quem é ela? Perguntou um deles. Ela é a Júlia. Vai cuidar de vocês a partir de hoje. Não queremos, disse o outro cruzando os bracinhos. Não é opcional. Preciso trabalhar e vocês precisam de alguém aqui. Júlia deu um passo à frente e se abaixou, ficando na altura dos meninos. Oi, qual de vocês é Lucas e qual é Luan? Os 2 a encararam desconfiados. Eram idênticos mesmo. Cabelos loiros claros, olhos azuis, bochechas rosadas. Usavam roupas iguais, camisetas vermelhas e shorts verdes. Eu sou Lucas, disse o da esquerda, o queixo empinado. Eu sou Luan, disse o da direita, ainda segurando o carrinho. Prazer em conhecer vocês. Júlia sorriu. Essa é uma bela coleção de carrinhos. São nossos, disse Lucas rapidamente. Você não pode pegar. Não vou pegar, prometo. A outra babá pegou meu caminhão azul e quebrou, acusou Luan. Foi sem querer, defendeu-se Felipe. Mas quebrou. Luan começou a chorar. Era meu favorito. Felipe olhou para Júlia com uma expressão de socorro. Ela se sentou no chão, no meio dos brinquedos. Posso ver esse carrinho que vocês estão brigando? Perguntou. Luan hesitou, mas entregou o brinquedo. Júlia examinou com cuidado. Era um carrinho de bombeiro vermelho, com escadinhas que se moviam. É muito bonito, comentou. Aposto que a mamãe de vocês escolheu com carinho. Os 2 meninos ficaram quietos de repente. Como você sabe? Perguntou Lucas. Porque mães sempre escolhem os melhores presentes. Nossa mãe morreu, disse Luan, com aquela franqueza brutal das crianças pequenas. Eu sei, seu pai me contou, sinto muito. Você tem mãe? Perguntou Lucas. Tenho, mas eu perdi meu irmãozinho quando ele tinha 5 anos. Era meu melhor amigo. Os gêmeos a olharam com interesse novo. Felipe, ainda de pé perto da porta, observava a cena em silêncio. Como ele morreu? Perguntou Luan. Acidente de carro. Você chorou? Muito. Chorei por muito tempo. Eu também choro, admitiu Luan baixinho. De noite. Eu sei que é difícil, disse Júlia, devolvendo o carrinho. Mas sabe o que meu irmão gostaria que eu fizesse? O quê? Que eu brincasse muito, porque ele adorava brincar comigo. Então, toda vez que eu brinco, é como se ele estivesse brincando junto. Lucas pensou sobre isso. A mamãe gostava quando a gente brincava. Então ela ia gostar de ver vocês brincando agora, os 2 juntos, sem brigar. Mas ele sempre pega meus brinquedos, reclamou Lucas. Não pego não, você que pega os meus. Júlia levantou. Sabe o que vamos fazer? Vamos organizar esse quarto. Cada um terá sua própria caixa de brinquedos. Aí vocês sabem direitinho o que é de quem. E os brinquedos que são dos 2 colocamos numa caixa especial. Uma caixa só para compartilhar? Perguntou Luan. Isso mesmo. Mas eu não quero compartilhar, resmungou Lucas. Tudo bem. Então esses ficam só para você e esses só para o Luan. Júlia começou a separar os brinquedos espalhados pelo chão. Venham me ajudar. Cada um pega o que é seu. Para surpresa de Felipe, os meninos começaram a ajudar. Júlia transformou a organização em brincadeira, fazendo vozes engraçadas para os carrinhos, contando histórias sobre os bichos de pelúcia. Felipe aproveitou para sussurrar. Vou deixar vocês se conhecerem melhor. Preciso fazer algumas ligações. Qualquer coisa é só gritar. Júlia acenou com a cabeça. Quando Felipe saiu, ela continuou a brincadeira. Em meia hora o chão estava livre. 3 caixas organizadas no canto do quarto. Pronto! Comemorou. Agora sim dá para andar aqui sem pisar em nada. Você brinca legal, admitiu Lucas. Obrigada. Mas você ainda é babá, disse Luan.
E a gente não gosta de babá. Por que não? Porque elas são chatas. Mandam a gente fazer coisas. Tipo o quê? Tipo comer comida verde. Tipo dormir cedo. Tipo tomar banho. Júlia riu. Bom, essas coisas vocês precisam fazer mesmo. Mas podemos fazer de um jeito mais divertido. Como? Lucas parecia cético. Já vão ver, mas primeiro, quem aqui está com fome? Eu! Gritaram os dois em uníssono. Então vamos fazer o café da manhã. Vocês podem me ajudar. Na cozinha, Júlia encontrou a bagunça que Felipe tinha deixado. Louça suja, respingos por toda parte. Ela começou a limpar enquanto os gêmeos observavam sentados nos banquinhos altos. O que vocês gostam de comer? Perguntou. Cereal, disse Lucas. Panqueca, disse Luan. Panqueca é difícil, comentou Lucas. A última babá queimou. Vou fazer um trato. Se eu conseguir fazer panquecas sem queimar, vocês me dão uma chance. Se eu queimar, podem jogar tinta na minha roupa. Os gêmeos se entreolharam, surpresos. Pode mesmo jogar tinta? Perguntou Luan. Pode, se eu queimar as panquecas. Júlia encontrou os ingredientes: farinha, ovos, leite, açúcar. Enquanto preparava a massa, deixou os meninos ajudarem. Luan quebrou um ovo. Lucas despejou o leite. Cuidado para não derramar, alertou Lucas quando Luan segurou a jarra. Eu sei. Luan inclinou demais e o leite escorreu pela bancada. Falei. Lucas revirou os olhos. Sem problema. Júlia limpou com um pano. Acidentes acontecem. Quando eu tinha a idade de vocês, derramei leite na cabeça do meu irmão. De propósito? Perguntou Lucas interessado. Não, mas ele achou que foi e jogou farinha em mim. Os dois riram. Júlia fritou as panquecas com cuidado. Douradas perfeitas, nenhuma queimada. Pronto, serviu nos pratinhos com mel. Panquecas perfeitas, nada de tinta hoje. Os gêmeos comeram com apetite. Júlia preparou uma também para si e sentou com eles. Essas são as melhores panquecas do mundo, declarou Luan de boca cheia. Melhor que as da mamãe? Perguntou Lucas testando. Luan parou de mastigar. Nada é melhor que as da mamãe. As da mamãe eram especiais porque ela fazia com amor, disse Júlia. As minhas são só panquecas normais. Diferentes, não melhores. Lucas pareceu satisfeito com a resposta. Você é diferente das outras babás. Como assim? Você não ficou brava quando a gente fez bagunça. Não gritou. Por que eu gritaria? Bagunça se limpa. A Carla gritou muito, lembrou Luan. A Patrícia também, concordou Lucas. E a outra, como era o nome? Amanda? Não, a gorda. Lucas! Júlia repreendeu gentilmente. Não podemos chamar as pessoas assim. Mas ela era gorda. Mesmo que seja verdade, pode machucar os sentimentos de alguém. Como você se sentiria se alguém te chamasse de baixinho? Lucas pensou. Não ia gostar. Então, todo mundo tem alguma coisa que não gosta sobre si mesmo. Precisamos ser gentis. A mamãe dizia isso também, murmurou Luan. Depois do café, Júlia deu banho nos dois. Foi uma batalha. Lucas não queria lavar o cabelo. Luan tinha medo de entrar água no ouvido. Mas ela transformou o banho em brincadeira, fazendo penteados engraçados com espuma de shampoo. Olha, você está com cabelo de unicórnio, mostrou Luan no espelho. O menino riu. Eu sou um unicórnio. Piu! Saiu correndo pelado pelo corredor. Luan, volta aqui! Júlia correu atrás, mas estava rindo também. Felipe apareceu no corredor, de terno completo agora, pronto para sair. Quase trombou com Luan. O quê? Ele é um unicórnio, explicou Júlia sem fôlego. Unicórnios não usam roupa. Felipe piscou confuso. Então viu a espuma ainda no cabelo do filho e o sorriso no rosto dele. Sorriso. Luan estava sorrindo. De verdade. Certo, disse devagar. Unicórnios. Claro. Júlia conseguiu convencer Luan a voltar e se vestir. Às 11 da manhã, os três estavam na sala. Os meninos desenhavam no chão, enquanto Júlia dobrava toalhas limpas que encontrou na lavanderia. Júlia, chamou Lucas. Sim. Você vai embora? Hoje não. Vou ficar com vocês até seu pai voltar. E amanhã?
Se vocês quiserem, eu volto amanhã. E depois de amanhã? Também. Luan levantou a cabeça do desenho. Todas as outras foram embora. Eu sei. Por quê? Júlia pousou a toalha. Posso ser honesta com vocês? Os dois acenaram. Vocês fizeram coisas para afastar as babás, não foi? Silêncio culpado. Por que fizeram isso? Continuou Júlia. Lucas encolheu os ombros. A gente não queria elas aqui. Por quê? Porque... Luan procurou as palavras. Porque elas não eram a mamãe. Júlia sentiu o coração apertar. Sentou no chão com eles. Ninguém nunca vai ser a mamãe de vocês. Nem eu, nem ninguém. Então por que você está aqui? Perguntou Lucas. Porque vocês precisam de alguém que cuide de vocês enquanto o papai trabalha. Mas eu não quero ser a mamãe de vocês. Quero ser amiga de vocês, posso? Os gêmeos se entreolharam com aquela comunicação silenciosa que só irmãos gêmeos têm. Tá bom, disse Lucas finalmente. Mas só se você fizer mais panquecas, acrescentou Luan. Júlia riu. Combinado. O dia seguiu tranquilo. Júlia preparou o almoço simples, arroz, feijão e frango grelhado. Os meninos comeram reclamando, mas comeram. Depois da soneca, brincaram no jardim. Júlia empurrou-os no balanço, ajudou a construir um castelo de areia na caixa. Às 6 da tarde, Felipe voltou. Parou na porta do jardim observando a cena. Seus filhos riam, corriam, brincavam como crianças normais. Júlia sentada na grama com as calças sujas de terra, aplaudindo alguma coisa que Lucas tinha feito. Papai! Luan correu para ele. A Júlia fez panquecas e me deu banho e brincou com a gente o dia todo. É mesmo? E sabe o que mais? Lucas chegou também. Ela não gritou nenhuma vez. Felipe olhou para Júlia, que se levantou e sacudiu a terra das roupas. Como foi? Perguntou ele cauteloso. Foi bom. Eles são ótimos meninos. Não houve incidentes? Luan comeu um pouquinho de sabonete de morango ontem, mas hoje não. Hoje foi tranquilo. Felipe não conseguia acreditar. Quer dizer que você ficou o dia inteiro e nada aconteceu? Algumas coisas aconteceram. Derramamos leite, molhamos o banheiro inteiro, perdemos um carrinho azul debaixo do sofá, mas nada de grave. Júlia, você pode voltar amanhã? Pediu Felipe. Por favor. Claro. E depois? Pode ficar de forma permanente? Júlia olhou para os gêmeos. Lucas e Luan seguravam as mãos do pai, mas olhavam para ela com esperança nos olhos. Posso, respondeu. E assim, sem dramaticidade, sem promessas impossíveis, Júlia Santos tornou-se parte daquela família quebrada. Ela não sabia ainda, mas aquele era apenas o começo de uma transformação que mudaria todos eles para sempre. 2 semanas passaram. Júlia chegava todos os dias às 8 da manhã e ficava até às 6 da tarde. A rotina começou a se estabelecer, mas não sem desafios. Na 3ª manhã, Lucas testou seus limites. Júlia preparava o café quando sentiu algo molhado escorrer pelo cabelo. Levou a mão à cabeça. Iogurte. Lucas estava em cima do balcão, o potinho vazio na mão, rindo. Acertei! Comemorou. Luan apareceu na porta, os olhos arregalados. O Lucas jogou iogurte na Júlia. Júlia limpou o rosto devagar. As outras babás teriam gritado, teriam ligado para Felipe, algumas teriam ido embora na hora. Sabe de uma coisa? Disse ela calmamente. Você acertou mesmo, boa pontaria. Lucas parou de rir. Aquela não era a reação esperada. Agora vem me ajudar a limpar, continuou Júlia. E depois você vai tomar banho de novo porque também tem iogurte em você. Não quero. Não é opcional. Fez bagunça, limpa bagunça. E se eu não quiser, então não tem parquinho hoje. Lucas desceu do balcão emburrado. Ajudou a limpar, reclamando o tempo todo. Júlia não discutiu, não sermoneou. Apenas manteve a consequência. À tarde, no parquinho, Lucas sentou ao lado dela no banco. Desculpa, murmurou. Aceito, mas não faça de novo. Por que você não gritou comigo? Júlia pensou na resposta. Gritar não resolve nada. Só faz todo mundo ficar com raiva. Mas eu fiz uma coisa ruim. Fez, e teve que limpar a bagunça. Aprendeu a lição? Lucas acenou. Iogurte é muito difícil de limpar.
Exatamente. No final da semana, foi Luan quem testou. Júlia estava lendo uma história para eles antes da soneca. De repente, Luan pegou o livro e rasgou uma página. Luan! Lucas olhou chocado. Você quebrou o livro? Júlia pegou a página rasgada. Era do livro favorito dos meninos, aquele que a mãe lia para eles. Por que você fez isso? Perguntou genuinamente curiosa. Luan cruzou os bracinhos. Porque eu quis. Tudo bem, mas agora esse livro está quebrado. Não podemos mais ler essa parte da história. Não me importo. Tem certeza? É a parte onde o coelho encontra a mãe dele. O rosto de Luan desmoronou. Lágrimas começaram a rolar. Eu queria ver essa parte. Eu sei. Júlia o puxou para um abraço. Às vezes a gente faz coisas sem pensar quando está com raiva ou triste. Eu não estou triste, soluçou Luan, completamente triste. Não? Eu queria que a mamãe voltasse para ler a história. Ali estava. A verdade por trás das travessuras, da rebeldia, de tudo. Eu sei, amor. Eu sei que você queria. Luan chorou no colo dela por longos minutos. Lucas se aproximou e abraçou o irmão por trás. Os três ficaram assim, entrelaçados, até Luan se acalmar. Posso te contar um segredo? Disse Júlia quando ele parou de chorar. Luan assentiu, fungando. Meu irmão tinha um ursinho de pelúcia que ele adorava. Quando ele morreu, eu fiquei tão brava que rasguei o ursinho todinho. E aí? Aí eu chorei ainda mais, porque agora meu irmão tinha ido embora e o ursinho dele também estava quebrado. O que você fez? Minha mãe me ajudou a costurar de volta. Ficou meio torto com remendos, mas era especial do mesmo jeito. Quer tentar consertar o livro? Luan olhou para a página rasgada. Dá para consertar? Vamos tentar. Júlia pegou fita adesiva transparente. Junto com os dois meninos, colou cuidadosamente a página de volta. Ficou com marcas, mas dava para ler. Pronto, disse ela. Não está perfeito, mas está consertado. Igual ao ursinho do seu irmão, observou Lucas. Exatamente. Naquela noite, quando Felipe chegou, Júlia contou o que tinha acontecido. Eles estão processando a perda de formas diferentes, explicou. Lucas testa limites para ver se você vai abandoná-los também. Luan destrói coisas porque está com raiva de não poder controlar nada. Felipe sentou pesadamente no sofá da sala. Eu não sei como lidar com isso. Ninguém nasce sabendo. Você está fazendo o melhor que pode. Meu melhor parece não ser suficiente. Ele passou as mãos pelo rosto. Antes você chegou, eu estava considerando internar os meninos numa escola especial, com dormitório, só nos fins de semana em casa. Júlia sentiu o estômago apertar. Eles precisam de você, Felipe. Mandar embora só vai confirmar o medo deles de serem abandonados. Mas eu não consigo cuidar deles direito e trabalhar ao mesmo tempo. Então aceite ajuda, não precisa fazer tudo sozinho. Felipe a olhou nos olhos pela primeira vez de verdade. Júlia tinha cabelos castanhos cacheados sempre presos num rabo de cavalo simples, olhos cor de mel, um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Não usava maquiagem, nem roupas da moda. Mas havia algo nela, uma luz própria, que fazia as pessoas se sentirem seguras. Obrigado, disse ele, por ficar, por não desistir deles. Não vou desistir. Como você pode ter certeza? Porque eu sei como é crescer com um buraco no peito. Meu irmão morreu quando eu tinha 17. Eu entendo a dor deles de um jeito que poucos adultos entendem. Na terceira semana, os pesadelos começaram. Júlia já tinha ido embora. Era meia-noite quando o celular dela tocou. Júlia! A voz de Felipe estava desesperada. Desculpa ligar tão tarde, é o Luan, está tendo um ataque de pânico. Acordou gritando e não consigo acalmá-lo. Estou indo. Não precisa, eu só queria saber se... Estou indo. Júlia pegou um Uber. Chegou em 40 minutos. Felipe abriu a porta, os cabelos completamente desarrumados, usando apenas calça de pijama. Ele está no quarto. Lucas acordou também e está assustado. Júlia subiu correndo. Encontrou Luan encolhido na cama, hiperventilando. Lucas estava sentado na própria cama, chorando baixinho. Oi, Luan, disse ela suavemente, sentando na beirada da cama. Sou eu, Júlia. Não consigo respirar, choramingou o menino. Eu sei que parece assim, mas você está respirando.
Vamos fazer um jogo? Que jogo? Perguntou ele entre soluços. 5 coisas que você pode ver. Olha em volta e me diz 5 coisas. Luan olhou pelo quarto escuro. Seu rosto. Isso. O que mais? A luz do corredor. Muito bem. Mais 3. O Lucas, minha coberta, o papai. Felipe estava parado na porta observando. Ótimo. Agora 4 coisas que você pode tocar. Luan tocou o lençol, o travesseiro, a própria mão, depois alcançou e tocou o braço de Júlia. Perfeito. 3 coisas que você pode ouvir. Sua voz, o Lucas respirando, o barulho do ar-condicionado. 2 coisas que você pode cheirar. Luan fungou. Seu perfume e meu travesseiro. Uma coisa que você pode provar. O gosto ruim na minha boca. Muito bem, campeão. Está respirando melhor agora? Luan percebeu que sim. A respiração tinha normalizado. Como você fez isso? É uma técnica que aprendi quando eu tinha ataques de pânico. Ajuda a voltar para o presente. Você tinha pesadelos? Muitos. Sonhava com o acidente do meu irmão toda noite por meses. Felipe se aproximou. Você ainda tem? Às vezes, mas agora sei lidar melhor. Qual foi o pesadelo? Perguntou Júlia para Luan. O menino se encolheu. Sonhei que a mamãe estava me chamando. Ela estava no hospital toda branca e me chamava para ir com ela, mas eu não queria ir. E ela ficou triste comigo. Júlia sentiu o coração apertar. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que sua mãe nunca ficaria triste com você por querer ficar vivo. Mães querem que os filhos vivam, cresçam, sejam felizes. Mas eu sinto falta dela. Eu sei. E pode sentir falta. Mas sentir falta é diferente de querer ir embora também. Lucas desceu da própria cama e veio se juntar a eles. Eu também sonho com a mamãe. Sim? Júlia abriu o braço para incluí-lo no abraço. Que tipo de sonho? Sonho que ela tá viva. E quando acordo, lembro que não tá. Aí fica tudo ruim de novo. Felipe sentou na outra cama, a cabeça baixa. É culpa minha. Se eu tivesse percebido os sintomas antes, se tivesse levado ela no médico mais cedo... Não é culpa sua, papai, disse Lucas com aquela seriedade estranha de criança de 4 anos. A mamãe disse isso antes de ir embora. Ela disse que não era culpa de ninguém. Felipe olhou para o filho, os olhos marejados. Ela disse isso? Disse. Quando ela estava na cama do hospital. Ela falou que às vezes coisas ruins acontecem e ninguém tem culpa. Era a primeira vez que os meninos falavam abertamente sobre os últimos dias de Beatriz. Júlia permaneceu quieta, dando espaço para aquele momento. Do que mais vocês lembram? Perguntou Felipe suavemente. Ela cheirava a flores, disse Luan, e cantava aquela música. Qual música? A da estrela. Estrelinha onde está, quero vê-la a brilhar. Felipe começou a cantar baixinho. Sua voz falhou algumas vezes, mas continuou. Júlia se juntou, harmonizando. Lucas e Luan também cantaram, suas vozes fininhas preenchendo o quarto. Quando terminaram, havia lágrimas em todos os rostos. Ela cantava isso todas as noites, lembrou Felipe, desde que vocês eram bebês. Pode cantar para a gente toda noite? Pediu Luan. Posso. E a Júlia pode ficar até a gente dormir? Acrescentou Lucas. Felipe olhou para a Júlia. Você não precisa... Eu fico, interrompeu ela. Os meninos se aconchegaram nas próprias camas. Júlia sentou entre as duas, uma mão no ombro de cada um. Felipe ficou ali também, sua presença sólida e reconfortante. Júlia, chamou Luan quando já estava quase dormindo. Sim? Você pode fazer aquele jogo comigo toda noite, das 5 coisas? Posso. Vou te ensinar direitinho. Aí você consegue fazer sozinho quando precisar. E se eu esquecer? Então você me liga. Não importa a hora. Promete? Prometo. Felipe acompanhou Júlia até a porta depois que os meninos dormiram. Obrigado, disse ele, por vir no meio da noite, por saber exatamente o que fazer. Já passei por isso, sei como é assustador. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você ainda mora em Santa Cruz? São 2 horas de viagem até aqui. Sim, mas não me importo. Vale a pena. Felipe hesitou. Temos um quarto de empregada nos fundos. Está vazio. Se você quiser usar durante a semana, para não ter que viajar todo dia...
Júlia considerou. O aluguel em Santa Cruz estava atrasado de novo. Sua mãe morava com a tia agora. Ela basicamente dormia num sofá. Seria apenas durante a semana, continuou Felipe. Fins de semana você teria folga, e obviamente com aumento no salário. Eu aceito. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza. Vai ser mais fácil para todos. Na semana seguinte, Júlia trouxe suas poucas coisas. O quarto de empregada era simples, mas confortável. Cama de solteiro, armário pequeno, banheiro próprio. Muito melhor que o sofá em Santa Cruz. A presença constante de Júlia mudou a dinâmica da casa. As manhãs ficaram mais organizadas. Os meninos acordavam, tomavam café, brincavam enquanto ela arrumava. Felipe conseguia sair para o trabalho sem culpa. Sabia que seus filhos estavam em boas mãos. Mas algo mais começou a mudar também. Felipe passou a chegar mais cedo, jantava com eles, ajudava a colocar os meninos para dormir. Depois, ele e Júlia conversavam na sala. Sobre os meninos no início, depois sobre outros assuntos. Filmes, livros, infância, sonhos. Por que você escolheu pedagogia? Perguntou ele numa dessas noites. Por causa do meu irmão. Quero trabalhar com crianças que passaram por trauma, ajudá-las a processar a dor. É um propósito bonito. E você? Sempre quis ser CEO? Felipe riu. Não, eu queria ser chefe de cozinha. Adorava cozinhar. O que mudou? Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Precisei assumir a empresa da família. Não havia escolha. Você se arrepende? Às vezes. Mas a empresa me deu condições de cuidar da minha mãe, de construir essa vida, de dar tudo aos meus filhos. Dinheiro não compra felicidade, mas ajuda a pagar as contas, observou Júlia com um sorriso. Exatamente. Houve um silêncio confortável. Júlia, Felipe quebrou o silêncio. Sim, você salvou a minha família, sabe disso? Não salvei ninguém, só estou aqui. Estar aqui é tudo. Você trouxe vida de volta para esta casa, trouxe luz. Ele parou, parecendo querer dizer mais, mas apenas repetiu. Obrigado. Naquela noite, quando Júlia foi para seu quarto, Lucas a chamou do corredor. Júlia. Ela voltou. Sim, amor. Pesadelo? Não, só queria saber se você vai embora. Não vou. Estou aqui no quartinho ali. Por quê? Porque eu gosto de você. Não quero que vá embora igual às outras. Júlia se ajoelhou na altura dele. Não vou embora, Lucas, prometo. A mamãe também prometeu que ia melhorar, mas não melhorou. A sinceridade dolorosa daquelas palavras perfurou Júlia. Às vezes as coisas não dependem da gente, Lucas. Sua mãe queria muito melhorar, mas o corpo dela não conseguiu. Mas ir embora daqui depende de mim. E eu escolho ficar. Até quando? Até vocês não precisarem mais de mim. Lucas pensou sobre isso. Acho que vou precisar de você para sempre. Júlia abraçou o menino, sentindo lágrimas picar em seus olhos. Então vou ficar para sempre. E naquele momento, ela percebeu que não estava apenas dizendo palavras de conforto. Estava dizendo a verdade. Aquela família quebrada tinha se tornado a dela também. Um mês depois da chegada de Júlia, a rotina estava estabelecida. Os gêmeos acordavam sem birras, tomavam café sem jogar comida, brincavam sem destruir a casa. Felipe conseguia trabalhar tranquilo, sabendo que tudo estava sob controle. Mas nem tudo era perfeito. Numa manhã de sábado, Felipe acordou com vozes no andar de baixo. Desceu e encontrou uma mulher elegante sentada na sala. Cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, vestido social azul marinho, postura ereta. Sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim ver meus netos. Faz mais de mês que não os vejo. Vera Tavares olhou ao redor com desaprovação. Onde estão? No jardim, tomando café com a Júlia. Ah, sim, a famosa Júlia. O tom era afiado. Sobre quem tanto ouvi falar. Felipe suspirou. Mãe, não comece. Não estou começando nada. Apenas achei estranho contratar alguém tão jovem, sem formação completa, e permitir que more na sua casa. Ela está fazendo um trabalho excelente com os meninos. Estou vendo.
Vera apontou para a janela. No jardim, Júlia estava sentada no chão, de pernas cruzadas, rindo enquanto Lucas e Luan pintavam seu rosto com tinta lavável. Muito profissional. Ela está se divertindo com eles. É exatamente o que eles precisam. E o que você precisa, Felipe? Já pensou nisso? Antes que ele pudesse responder, Lucas entrou correndo. Vovó! Luan veio atrás. Vovó Vera! Os dois abraçaram a avó, deixando marcas de tinta colorida no vestido caro. Vera se enrijeceu, mas forçou um sorriso. Olá, meus amores. Que bagunça é essa? A Júlia deixou a gente pintar a cara dela, explicou Lucas animado. Olha, ela tá com bigode azul. Júlia apareceu na porta, o rosto coberto de tintas coloridas. Parou ao ver a mulher elegante. Ah, oi. Desculpa, não sabia que tinha visita. Mãe, essa é a Júlia. Júlia, minha mãe, Vera. Júlia estendeu a mão, mas percebeu que estava suja de tinta. Desculpa, melhor não apertar. Vera olhou para ela de cima a baixo. Imagino. Vou limpar os meninos e dar um banho neles. Júlia chamou os gêmeos. Vamos, rapazes, hora do banho. Mas a gente tá brincando, reclamou Luan. Podem brincar depois. A vovó de vocês veio visitar. Quando Júlia saiu com os meninos, Vera se virou para o filho. Felipe, precisamos conversar. Já sei o que vai dizer. Duvido. Ela sentou no sofá, cruzando as pernas. Helena Almeida me ligou ontem. Disse que viu você no supermercado com aquela moça e os meninos. Pareciam uma família. E daí? E daí que isso não é apropriado. Ela é sua empregada. Ela é a babá dos meus filhos e uma pessoa muito importante para eles. Felipe, você está vulnerável. Perdeu sua esposa e está sozinho criando 2 meninos difíceis. É natural que se apegue à primeira mulher que mostra carinho por seus filhos. Não é isso, mãe. Não? Então o que é? Felipe hesitou. Não tinha resposta clara. Júlia era linda, sim, inteligente, gentil, dedicada, mas era mais que isso. Era a paz que ela trouxe, a forma como os meninos sorriam de novo, como a casa voltou a ser um lar. Ela é boa para os meninos, disse finalmente. Não estou questionando isso. Estou questionando se é boa para você. O que você quer dizer? Vera suspirou. Filho, você vem de uma família tradicional. Tem responsabilidades sociais, a empresa, os contatos, a reputação. Envolver-se com uma babá sem formação, de origem humilde. Pare. A voz de Felipe ficou dura. Não termina essa frase. Estou apenas sendo realista. Está sendo preconceituosa. Estou protegendo você e meus netos. E se isso der errado? E se ela for embora? Os meninos vão sofrer de novo. Você vai sofrer de novo. E se der certo? Vera ficou em silêncio. Depois disse baixinho. As pessoas vão falar, Felipe. Deixa falarem. Não é tão simples. Você tem uma posição a manter. Não me importo com posição. Me importo com meus filhos serem felizes. Naquele momento, Lucas e Luan desceram correndo, limpos e com roupas novas. Júlia vinha atrás, ainda com restos de tinta no rosto. Vovó, você vai almoçar com a gente? Perguntou Luan. Não, querido. Tenho outro compromisso. Mas você acabou de chegar. Lucas fez beicinho. Volto outro dia, prometo. Vera se levantou, beijou os netos rapidamente. Antes de sair, disse para Felipe. Pense no que falei. Depois que ela saiu, Júlia limpou o resto da tinta do rosto. Desculpa, não quis causar problema. Você não causou nada. Minha mãe é complicada. Ela não gosta de mim. Ela não te conhece, mas já decidiu que não vai gostar. Júlia pegou a bandeja de tintas. Entendo, sou a babá, venho de longe, não tenho diploma. Para alguém como sua mãe, devo parecer inadequada. Júlia... Tudo bem, Felipe, sério. Estou acostumada com julgamento. Não deveria estar. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Vou preparar o almoço. Naquela tarde, enquanto os meninos tiravam soneca, Felipe trabalhou no escritório, mas não conseguia se concentrar. As palavras da mãe ecoavam. E se isso der errado? O que era isso? Ele e Júlia eram apenas patrão e empregada. Não havia nada além disso. Certo? Mas então por que seu coração acelerava quando ela entrava na sala?
Por que ele procurava desculpas para prolongar as conversas noturnas? Por que sentia ciúmes quando o entregador de gás flertou com ela na semana passada? Um grito cortou seus pensamentos. Felipe correu para o quarto dos meninos. Júlia já estava lá, segurando Luan, que chorava copiosamente. O que aconteceu? Perguntou. Ele caiu da cama, explicou Júlia. Estava sonhando. Sonhei que o papai ia embora também, soluçou Luan. Igual a mamãe. Felipe pegou o filho no colo. Não vou a lugar nenhum, filho, prometo. A mamãe também prometeu. Eu sei, mas às vezes acontecem coisas que a gente não controla. O que aconteceu com a mamãe não foi escolha dela. Mas, e se acontecer com você? Não vai acontecer. Você não sabe. Luan estava entrando em pânico. A respiração ficou rápida. Júlia se aproximou. Luan, lembra do jogo? 5 coisas que você pode ver. Mas dessa vez não funcionou. Luan estava hiperventilando, o corpinho tremendo. Ele está tendo um ataque de pânico, disse Júlia. Precisamos levá-lo ao médico. No hospital, depois de exames e acalmantes leves, a pediatra conversou com Felipe e Júlia. Os ataques de pânico são comuns em crianças que passaram por trauma. Recomendo terapia especializada. Já fazemos sessões em casa, explicou Júlia. A senhora é terapeuta? Não, sou estudante de pedagogia, mas uso técnicas que aprendi na faculdade. A médica olhou para Felipe. Com todo respeito, o caso é sério demais para técnicas amadoras. Seu filho precisa de acompanhamento profissional. De volta em casa, Felipe colocou os meninos para dormir mais cedo. Luan ainda estava sonolento do remédio. Lucas dormiu abraçado ao irmão. Na sala, Felipe serviu vinho para ele e Júlia. Você não precisa, disse ela. Eu não bebo durante a semana. Hoje é exceção. Foi um dia difícil. Júlia aceitou a taça. Sentaram no sofá, com distância segura entre eles. Desculpa, disse Felipe. Por quê? Por você ter que lidar com tudo isso. Os ataques, o hospital, minha mãe, faz parte do trabalho. Júlia, isso vai muito além do trabalho. Você mora aqui, cuida dos meus filhos dia e noite, sacrifica sua própria vida. Não estou sacrificando nada. Ela tomou um gole do vinho. Gosto de estar aqui. Mesmo? Mesmo. Lucas e Luan me deram propósito. Desde que meu irmão morreu, eu estava meio perdida. Agora sinto que estou fazendo diferença. Está fazendo toda a diferença. Felipe segurou sua mão sem pensar. Percebeu tarde demais. Desculpa. Mas Júlia não puxou a mão de volta. Felipe, eu sei, não é apropriado. Você trabalha para mim, seria abuso de poder, mas eu... Mas você o quê? Ele olhou nos olhos dela. Olhos cor de mel que pareciam enxergar direto em sua alma. Não sei o que sinto. Só sei que quando você está perto, tudo parece mais fácil. Quando você sorri, eu sorrio também. Quando você cuida dos meus filhos, vejo o amor genuíno. E isso é raro, Júlia. Muito raro. Eu também sinto algo, admitiu ela baixinho. Mas sua mãe tem razão. Isso é complicado demais. Por quê? Porque ela acha que você não é boa o suficiente? Porque eu não sou. Felipe, você mora no Leblon. Eu morava num barraco em Santa Cruz. Você dirige BMW, eu ando de ônibus. Seu jantar de ontem custou mais que meu aluguel mensal. E isso importa? Para o mundo, sim. Para Lucas e Luan, sim. Eles já perderam a mãe. E se isso entre nós der errado? Vão perder mais alguém que amam. E se der certo? Você está disposto a arriscar? Felipe não tinha resposta. O silêncio se estendeu entre eles, pesado de possibilidades não ditas. O celular de Júlia tocou. Ela olhou a tela e franziu a testa. É minha mãe. Ela nunca liga tão tarde. Atendeu. Felipe viu seu rosto perder a cor. O quê? Quando? Está bem, vou para aí agora. O que foi? Perguntou Felipe quando ela desligou. Minha mãe passou mal. Está no hospital, preciso ir. Eu levo você. Não precisa. Vou de Uber. Júlia, são 2 horas de viagem, vou te levar. E os meninos? Augusto pode vir ficar com eles. Em 20 minutos, Augusto chegou. Felipe e Júlia pegaram o carro. Durante a viagem até Santa Cruz, ela contou mais sobre sua mãe. Dona Conceição, 58 anos, trabalhava como diarista. Tinha pressão alta, diabetes,
mas não cuidava direito da saúde. Ela sempre colocou a gente em primeiro lugar, disse Júlia. Depois que meu irmão morreu e meu pai foi embora, ela criou a mim e minha irmã sozinha. Trabalhou em 3 casas para pagar minha faculdade. Ela deve ser muito orgulhosa de você. Não sei. Nunca diz essas coisas. Nordestina do interior, sabe? Amor é demonstrado em atos, não palavras. Chegaram no hospital municipal. Pequeno, lotado, cheiro forte de desinfetante. Júlia encontrou a mãe numa maca no corredor. Dona Conceição era baixinha, magra, o rosto marcado pelo sol e trabalho duro. Mãe, o que aconteceu? Ah, minha filha, não era para te preocupar, foi só uma tonturinha. Uma tonturinha que te trouxe de ambulância. A pressão subiu um pouquinho, já estou melhor. O médico explicou que foi um pico hipertensivo. Nada grave, mas preocupante. Dona Conceição precisava de acompanhamento, remédios regulares, alimentação adequada. Quanto custa o tratamento? Perguntou Júlia. Os remédios são fornecidos pelo SUS, mas ela precisa fazer exames de acompanhamento mensais. Júlia calculou mentalmente. Exames particulares eram caros. Pelo SUS, a espera seria de meses. Eu resolvo, disse ela. Quando o médico saiu, Dona Conceição segurou a mão da filha. Não quero ser peso para você, minha filha. A senhora nunca foi peso, mãe. Sei que está juntando dinheiro para terminar a faculdade. A faculdade pode esperar. Felipe, que tinha ficado discretamente afastado, se aproximou. Com licença, Dona Conceição, meu nome é Felipe. Sou patrão da Júlia. Ah, o senhor. Dona Conceição tentou se endireitar. Minha filha fala muito do senhor e dos meninos. Júlia é essencial para minha família. Sobre os exames posso cobrir os custos. Não, senhor, recusou Dona Conceição imediatamente. Não aceito caridade. Não é caridade. É um bônus pelo excelente trabalho da sua filha. Considere parte do salário dela. Felipe, começou Júlia, não discute. Sua mãe precisa de cuidados. Vou providenciar um plano de saúde para ela. E para você também. Isso é demais. É o mínimo. Júlia, você cuida dos meus filhos como se fossem seus. Me deixa cuidar de quem é importante para você. Dona Conceição olhou da filha para Felipe, lendo nas entrelinhas. Depois sorriu de leve. Ele é bonito, esse seu patrão. Mãe. O quê? Estou velha, não cega. Felipe riu, o primeiro momento leve daquela noite. Quando liberaram Dona Conceição, já era madrugada. Felipe levou as duas para a casa da tia onde moravam. Era humilde, paredes descascadas, teto de amianto, mas limpa e cheia de plantas. Quer entrar? Ofereceu Júlia. Não quero incomodar. Por favor, depois de tudo... Dentro a tia preparou café. Felipe sentou na mesa simples de fórmica, tomando café forte em caneca de alumínio. Era tão diferente do seu mundo de porcelana fina e cafés importados. Mas havia algo genuíno ali, um calor humano que sua mansão não tinha. Obrigada, disse Júlia quando saíram. Por tudo, pela carona, pelos exames, por... Não precisa agradecer. Preciso. Você não tinha obrigação nenhuma. Júlia, você é importante para mim. Sua família é importante. Eles ficaram parados na calçada. A rua estava escura, silenciosa. De longe, música tocava num bar aberto. Felipe, sobre o que conversamos antes, não precisa decidir nada agora. Mas preciso que saiba uma coisa. Venho desse mundo aqui. De rua sem asfalto, casa sem reboco, arroz com ovo no jantar. Não sei usar garfo de peixe, não sei qual vinho harmoniza com qual comida, nunca viajei para fora do Brasil. E eu não sei fazer panqueca sem queimar, não sei acalmar criança em pânico, não sei fazer alguém sorrir como você faz. Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. São apenas habilidades diferentes, Júlia. Nenhuma melhor que a outra. Ela balançou a cabeça. Você é ingênuo se acha isso. Seu mundo não vai me aceitar. Então dane-se, meu mundo. Construo um novo com você. E seus filhos? Vale a pena arriscar a estabilidade deles? Felipe parou. Essa pergunta não tinha resposta fácil. Vamos com calma, disse finalmente. Sem pressão, vamos ver o que acontece naturalmente. Tudo bem. Na viagem de volta, Júlia dormiu no banco.
Felipe dirigiu em silêncio, pensando. Sua mãe tinha razão sobre uma coisa. Estava vulnerável, solitário, desesperado por conexão. Mas será que o que sentia por Júlia era real? Ou apenas necessidade? Quando chegaram na mansão, já eram 5 da manhã. Augusto tinha dormido no sofá. Os meninos ainda dormiam. Vai descansar um pouco, disse Felipe para Júlia. Eu fico com eles de manhã. Tem certeza? Absoluta. Você merece. Júlia foi para seu quarto. Felipe subiu para verificar os meninos. Lucas e Luan dormiam abraçados, as respirações sincronizadas. Sentou na beirada da cama de Lucas e olhou para aquelas carinhas angelicais. Eles tinham sofrido tanto, perdido tanto. Mereciam estabilidade, segurança, amor incondicional. Júlia oferecia tudo isso. Mas será que ele tinha direito de querer mais? De querer ela não só como cuidadora dos filhos, mas como companheira, como amor. Papai? Lucas abriu os olhos. Você tá bem? Estou, filho. Só estava te olhando dormir. A Júlia voltou? Voltou, está descansando. Bom, Lucas fechou os olhos de novo. Não gosto quando ela vai embora. Eu também não, sussurrou Felipe. E ali, naquele momento de madrugada, observando seus filhos dormirem, Felipe soube a verdade. Não era só carência, não era só necessidade, era amor. Estava apaixonado por Júlia Santos, e isso mudava tudo. 2 semanas depois do incidente no hospital, as coisas voltaram ao normal. Júlia acordava cedo, preparava café, brincava com os gêmeos. Felipe ia trabalhar e voltava para jantar. Nada mudou na superfície, mas algo tinha mudado por dentro. Os olhares duravam mais tempo, as mãos se tocavam por acidente com mais frequência. As conversas noturnas se estendiam até tarde, mas nenhum dos dois falou sobre aquela noite em Santa Cruz. Numa quinta-feira chuvosa, tudo desmoronou. Júlia estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Era como algo se arrastando. Correu e encontrou Luan puxando uma cadeira alta em direção à estante. Luan, o que você está fazendo? Quero pegar aquela caixa lá em cima. Júlia olhou para onde ele apontava. No topo da estante havia uma caixa de sapatos velha. Desce daí agora, é perigoso. Mas eu quero. Luan, eu disse para descer. O menino fez que não com a cabeça. Começou a subir na cadeira. Luan! Tudo aconteceu rápido demais. A cadeira desequilibrou. Luan gritou. Júlia correu, mas não chegou a tempo. O menino caiu. Bateu a cabeça na quina da mesa de centro. Sangue. Muito sangue. Lucas! Gritou Júlia pegando Luan no colo. Chama o papai, rápido! Lucas apareceu correndo, viu o sangue e começou a chorar. O Luan morreu! Não morreu! Liga pro papai, agora! Júlia pressionou uma toalha limpa contra o ferimento na testa de Luan. O menino chorava, mas estava consciente. Bom sinal. Felipe atendeu no primeiro toque. Júlia! Luan caiu, bateu a cabeça. Tem muito sangue. Preciso levar ele no hospital. Não se mexe. Estou chegando em 10 minutos. Felipe chegou em 7. Entrou como um furacão. Pegou Luan no colo e correu para o carro. Júlia foi atrás com Lucas. No hospital, levaram Luan direto para a emergência. O médico examinou, limpou o ferimento, deu pontos. 6 pontos na testa. Foi sorte, disse o médico. Alguns centímetros mais para o lado seria muito mais grave. Felipe segurou o filho com força. Luan já estava mais calmo, com um pirulito na boca que a enfermeira deu. Papai, meu machucado é grande? Perguntou curioso. Vai deixar uma cicatriz bonita, igual de guerreiro. Legal. Crianças, capazes de transformar trauma em aventura. Mas quando Felipe olhou para Júlia, viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Foi minha culpa, sussurrou. Eu deveria ter visto, deveria ter prestado atenção. Júlia, ele podia ter morrido, Felipe, por minha causa. Foi um acidente. Eu tinha uma responsabilidade e falhei. O médico olhou entre os dois. Acidentes acontecem, senhorita. Crianças são imprevisíveis. Mas Júlia não ouvia. Só via o sangue. Via Luan caindo. Via tudo o que podia ter acontecido de pior.
Em casa, depois de colocar os meninos para dormir, Felipe encontrou Júlia no quarto dela fazendo as malas. O que você está fazendo? Indo embora. Por quê? Porque não sou adequada para isso. Ela jogou roupas na mala sem nem dobrar. Seu filho quase morreu hoje. Foi um acidente, Júlia. Foi negligência. Eu estava distraída. Não percebi ele subindo na cadeira. Você estava cozinhando. Não pode vigiar toda hora. Posso sim. Esse é meu trabalho. Ela parou, as mãos tremendo. Não consigo mais, Felipe. Não consigo carregar essa responsabilidade. E se acontecer de novo? E se na próxima vez for pior? Felipe segurou seus ombros. Olha para mim. Ela olhou, os olhos vermelhos. Você é a melhor coisa que aconteceu para meus filhos. Para mim. Um acidente não muda isso. Sua mãe tem razão. Eu não sirvo para isso. Venho de outro mundo. Não sei cuidar de criança rica, em casa cheia de perigos. Pare de procurar desculpas. Desculpas? Você está com medo. Não de machucar meus filhos. Está com medo do que está sentindo por mim. Júlia ficou paralisada. Eu também estou com medo, continuou Felipe. Mas fugir não resolve nada. Não estou fugindo. Está sim. Está usando esse acidente como desculpa para ir embora antes que as coisas fiquem sérias demais entre nós. Você não sabe o que estou sentindo. Sei sim, porque estou sentindo a mesma coisa. E é assustador, Júlia. É aterrorizante. Mas não precisa enfrentar sozinha. Ela sentou na cama, a cabeça nas mãos. Quando meu irmão morreu, eu estava lá. Podia ter impedido, mas estava no celular. Não vi ele sair correndo para a rua, não vi o carro vindo. Finalmente, a verdade que ela carregava. Júlia, foi minha culpa. Minha mãe nunca disse, mas eu sei. Ela me pediu para vigiar ele, e eu estava no celular conversando com um namoradinho idiota. Felipe sentou ao lado dela. Você tinha 17 anos, e agora tenho 27. Deveria saber melhor. Mas hoje aconteceu de novo. Estava distraída e Luan se machucou. Não foi a mesma coisa. Foi sim. Eu falhei de novo. Não. Felipe virou o rosto dela para ele. Acidentes acontecem, Júlia. Com você vigiando. Sem você vigiando, não dá para controlar tudo. Mas eu preciso tentar. Não, você precisa perdoar a si mesma, pelo seu irmão, pelo Luan, por ser humana. As lágrimas voltaram. Dessa vez, Felipe a abraçou. Ela chorou no peito dele. Anos de culpa finalmente saindo. Eu não quero ir embora, admitiu entre soluços, mas tenho tanto medo. De quê? De amar vocês e perder de novo. Não aguento mais perder. Ninguém vai a lugar nenhum, prometeu Felipe. Você não pode prometer isso. Posso prometer que vou fazer de tudo para ficar, e que você pertence aqui conosco. Júlia levantou o rosto. Olhos vermelhos, nariz escorrendo, cabelo bagunçado, e mesmo assim Felipe achou ela linda. Felipe, eu te amo, disse ele. Simples assim. Amo você, Júlia, não só pelo que faz pelos meus filhos. Amo quem você é. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Conheço sua bondade, sua força, seu coração enorme. E quero conhecer o resto, se você me deixar. Júlia respirou fundo. Seu mundo é diferente do meu. Então, vamos criar um novo mundo. Nosso. E se não der certo? E se der? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse baixinho. Eu também te amo. Tentei não amar, mas amo. Felipe sorriu. Puxou ela mais perto. Seus rostos estavam próximos agora. Posso te beijar? Perguntou. Júlia assentiu. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Júlia encostou a testa na dele. Isso vai ser complicado. Eu sei. Sua mãe vai me odiar. Ela vai aprender a te amar. Como eu. E os meninos? Vamos conversar com eles, com honestidade. E se eles não aceitarem? Vamos devagar, sem pressão. Mas, Júlia, eles já te amam. Só precisam entender que amor tem muitas formas. Ela finalmente sorriu. Quando você ficou tão sábio? Desde que conheci você. Ficaram abraçados por longos minutos. Lá fora, a chuva continuava caindo. Mas ali dentro,
pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia certo. Um grito veio do quarto dos meninos. Júlia! Eles correram. Luan estava sentado na cama, tocando o curativo. Minha cabeça tá doendo. Júlia sentou ao lado dele. Eu sei, amor. Vou pegar remédio. Você vai embora? Perguntou Luan de repente. Não. Por que pergunta? Porque você estava chorando. Sempre que alguém chora, vai embora. Júlia olhou para Felipe, depois de volta para Luan. Às vezes, as pessoas choram, mas não vão embora. Às vezes choram porque estão com medo, mas decidiram ficar mesmo assim. Você tem medo? Tenho, mas vou ficar. Promete? Prometo. Luan abraçou ela. Lucas acordou também e veio se juntar. Felipe observou os três juntos e soube. Essa era sua família agora. Quebrada, remendada, imperfeita. Mas deles. No dia seguinte, Felipe chamou os meninos para uma conversa. Sentaram na sala. Lucas e Luan no sofá, Júlia numa poltrona, Felipe em pé nervoso. Meninos, precisamos falar sobre uma coisa importante. A gente fez alguma coisa errada? Perguntou Lucas imediatamente. Não, não. Vocês não fizeram nada. É sobre a Júlia. Os dois olharam para ela, preocupados. Ela vai embora? Luan segurou o curativo na testa. Não, o contrário. Felipe respirou fundo. Vocês gostam da Júlia? Muito, disseram juntos. E se ela ficasse aqui para sempre? Não só como babá, mas como parte da nossa família. Lucas franziu a testa. Como assim? Felipe se ajoelhou na frente deles. Vocês sabem que o papai amava muito a mamãe, né? Sabia, concordou Luan. E ela sempre vai ser a mamãe de vocês. Nada muda isso, mas às vezes as pessoas podem amar de novo, de um jeito diferente. Você ama a Júlia? Perguntou Lucas diretamente. Amo. Tipo amor de casamento? Tipo esse. Os gêmeos ficaram quietos, processando. E você? Lucas olhou para a Júlia. Você ama meu pai? Júlia se aproximou e se ajoelhou também. Amo, mas amo vocês também. E não quero que isso deixe vocês tristes. Por que a gente ia ficar triste? Perguntou Luan confuso. Porque talvez vocês sintam que estou tentando tomar o lugar da mamãe de vocês. Mas você não é nossa mãe, disse Lucas com aquela franqueza de criança. Nossa mãe está no céu. Exatamente. Você é a Júlia, só a Júlia. Isso mesmo. Lucas pensou mais um pouco. Se você casar com meu pai, ainda vai fazer panqueca? Júlia riu. Vou. E brincar com a gente? Sempre. Então tá bom. Só isso? Felipe estava surpreso. Não tem mais perguntas? Tenho, disse Luan. Se vocês casarem, a Júlia vai dormir no seu quarto? Sim. E quem vai dormir no quarto dela? Ninguém. Fica vazio. Posso usar para guardar brinquedos? Felipe e Júlia se entreolharam e riram. Podemos conversar sobre isso depois, disse Felipe. Mas vocês não estão bravos? Perguntou Júlia. Não acham estranho? A gente só não quer que você vá embora, explicou Lucas. Se casar com o papai, você fica para sempre. Então é bom. A lógica de criança é simples assim, murmurou Felipe. Mas então Luan disse algo que fez todos pararem. A mamãe ia gostar de você. Júlia sentiu os olhos arderem. Você acha? Acho. Ela sempre dizia que amor é bom, que a gente nunca deve ter medo de amar. Sua mãe era muito sábia. Era. Luan tocou o curativo de novo. Ela não ia querer que o papai ficasse sozinho para sempre. Felipe abraçou os filhos. Obrigado por entenderem. Posso chamar ela de mãe? Perguntou Lucas de repente. Júlia hesitou. Pode me chamar do que se sentir confortável. Júlia está bom também. Mas e se eu quiser chamar de mãe? Então pode, mas lembra que você tem duas mães, uma no céu e uma aqui. Mãe do céu e mãe da terra, disse Luan, gostando da ideia. Exatamente. Naquela noite, depois dos meninos dormirem, Felipe e Júlia sentaram na varanda. Foi mais fácil do que eu esperava, comentou ele. Crianças são resilientes e honestas. Agora vem a parte difícil, contar para minha mãe. Júlia fez uma careta. Ela vai ter um ataque. Provavelmente. Mas não me importo. Você e os meninos
são minha prioridade. Felipe, não quero causar briga entre você e sua família. Não está causando nada. Minha mãe vai ter que aceitar, eventualmente. Mas Vera Tavares não aceitou. Quando Felipe contou, ela bateu a xícara de café na mesa com força. Você perdeu o juízo? Mãe! 1 ano, Felipe, faz apenas 1 ano que Beatriz morreu, e você já vai se casar de novo com a empregada? Não chame Júlia assim. É o que ela é, uma babá sem diploma que veio do nada. Ela veio de Santa Cruz, trabalhou duro a vida inteira, está pagando a própria faculdade. Tem mais caráter que metade das suas amigas da alta sociedade. Vera levantou, o rosto vermelho. E os meninos? Você pensou neles? Conversei com eles. Aprovaram. São crianças, não sabem o que é melhor. Sabem que querem Júlia na vida deles. E eu também. Isso é ridículo. Você está fazendo isso por carência, por solidão. Vai se arrepender. Já decidi, mãe, com ou sem sua aprovação. Vera pegou a bolsa. Então não conte comigo para o casamento. Mãe, estou falando sério, Felipe. Ou você termina com essa moça, ou eu não quero mais contato. Você não está falando sério. Estou. Escolhe. Ela ou eu. Felipe olhou para a mãe. A mulher que o criou, que o apoiou sempre. Mas também a mulher que vivia de aparências, de status, de o que os outros iam pensar. Então escolho ela. Vera ficou pálida. O quê? Amo você, mãe. Sempre vou amar. Mas não vou deixar você controlar minha vida. Júlia me faz feliz. Faz meus filhos felizes. Isso é o que importa. Você vai se arrepender disso. Talvez, mas é minha escolha. Vera saiu batendo a porta. Felipe sentou, tremendo. Nunca tinha confrontado a mãe daquele jeito. Júlia entrou na sala. Tinha ouvido tudo. Não precisava fazer isso. Precisava sim. Não posso deixar ela ditar como devo viver. Mas é sua mãe, Felipe. E você é minha escolha. Ele a puxou para um abraço. Ela vai voltar, eventualmente. Mas mesmo que não volte, não mudo de ideia. Você tem certeza? Absoluta. 3 meses depois, num sábado ensolarado, Felipe e Júlia se casaram. A cerimônia foi simples no jardim da mansão. Poucos convidados. Augusto como padrinho. A mãe de Júlia como madrinha. Alguns amigos próximos. Lucas e Luan foram pajens, usando ternos pequenos idênticos. Carregaram as alianças em almofadinhas brancas. Júlia usou um vestido simples, branco, sem luxos, mas estava radiante. Quando trocaram votos, Luan interrompeu. Posso falar uma coisa? O celebrante sorriu. Claro. Júlia, obrigado por não ir embora. Obrigado por fazer panquecas, acrescentou Lucas. Todos riram. Júlia se abaixou e abraçou os dois. Obrigada por me deixarem fazer parte da família de vocês. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, os gêmeos fizeram eca e cobriram os olhos. Mais risos. Na festa pequena que seguiu, Dona Conceição puxou a filha de lado. Você tem certeza disso, minha filha? Tenho, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de algo. Ele te faz feliz? Muito? Então está bom. Só não esquece de onde veio. Nunca vou esquecer. Ao anoitecer, quando os convidados foram embora, Felipe, Júlia e os gêmeos sentaram juntos na sala. Agora somos uma família de verdade? Perguntou Lucas. Sempre fomos, respondeu Júlia. O papel só tornou oficial. Posso dormir com vocês hoje? Pediu Luan. Hoje não, disse Felipe rindo. Hoje é noite especial. Por quê? Porque adultos têm coisas de adultos para fazer. Que coisas? Conversas. Importantes. Posso participar? Não. Por que não? Porque você tem 4 anos. Isso é injusto. Felipe e Júlia riram. Colocaram os meninos para dormir, cantando a música da estrelinha que Beatriz costumava cantar. No quarto, finalmente sozinhos, Felipe abraçou sua esposa. Esposa, disse em voz alta. Gosto de como soa. Eu também, marido. Você se arrepende? De quê? De tudo isso, o caos, as complicações, minha mãe. Nunca. Ela beijou ele suavemente.
Valeu cada segundo. Amo você, Júlia Tavares. Amo você, Felipe Tavares. E naquela noite, na mansão que antes era campo de batalha, paz finalmente reinou. Uma família remendada, imperfeita, mas cheia de amor. E isso descobriram era tudo que importava. 6 meses depois do casamento, a vida na mansão do Leblon tinha encontrado seu ritmo. Felipe continuava à frente da empresa, mas agora chegava cedo para jantar. Júlia terminara a faculdade com honras e começara a trabalhar numa clínica infantil 2 vezes por semana. Lucas e Luan, agora com 5 anos, frequentavam a escola sem fazer terrorismo. Numa manhã de sábado, Júlia acordou com enjoo. Correu para o banheiro. Felipe apareceu preocupado. Está bem? Acho que comi algo estragado ontem. Mas no 3º dia seguido de enjoo matinal, a verdade ficou óbvia. O teste de gravidez confirmou. Estou grávida, disse ela, ainda em choque. Felipe a pegou no colo e girou. Sério? Para! Vou vomitar de novo. Ele a colocou no chão, rindo. Desculpa. É que... Vamos ter um bebê. Os meninos. Como vamos contar? Com honestidade, como sempre. Naquela noite, chamaram Lucas e Luan para conversar. Vocês vão ter um irmãozinho, anunciou Felipe. Ou irmãzinha, completou Júlia. Os gêmeos se entreolharam. De verdade? Perguntou Lucas. De verdade. Tá na sua barriga agora? Luan apontou para Júlia. Está bem pequenininho ainda. Posso ver? Não dá para ver. Só quando crescer mais. Eu quero um irmão, declarou Lucas. Já tem menina demais. Não tem menina nenhuma aqui, riu Júlia. Tem você. Eu quero irmã, disse Luan, para poder emprestar meus carrinhos para ela. Você empresta carrinho para a menina, mas não para mim? Reclamou Lucas. É diferente. Felipe e Júlia riram. Algumas coisas nunca mudavam. Os meses passaram. A barriga de Júlia cresceu. Os gêmeos faziam questão de conversar com o bebê todos os dias. Oi, bebê, sou o Lucas, sou o mais velho. Por 3 minutos, protestava Luan. Mas sou. Num domingo chuvoso, quando Júlia estava no 7º mês, a campainha tocou. Felipe abriu. Era Vera. Ficaram se encarando por longos segundos. Mãe. Posso entrar? Sempre pode. É sua casa também. Vera entrou. Olhou ao redor. A casa estava diferente, mais viva. Fotografias novas nas paredes, brinquedos organizados em cestos bonitos, flores frescas no vaso. Vovó! Lucas e Luan correram para abraçá-la. Vera se ajoelhou, abraçando os netos com força. Como vocês cresceram! Estamos enormes, disse Luan. Já sei escrever meu nome. E eu sei contar até 100, vangloriou-se Lucas. Que maravilha! Júlia apareceu na sala, a barriga proeminente. Parou ao ver a sogra. Dona Vera. Júlia. Vera se levantou. Olhou para a barriga. Você está grávida. Estou. De 7 meses. Ninguém me contou. Você pediu para não termos contato, lembrou Felipe. Vera baixou a cabeça. Eu sei. E vim pedir desculpas. Silêncio. Fui orgulhosa, teimosa. Coloquei aparências acima da felicidade do meu filho. Ela olhou para Felipe. E estava errada. Mãe, deixa eu terminar. Vera respirou fundo. Passei esses meses sozinha, pensando. Percebi que estava repetindo o que fizeram comigo quando me casei com seu pai. Fui julgada, excluída, tratada como inferior. Jurei que nunca faria isso com ninguém. Mas fiz exatamente isso com você, Júlia. Júlia não disse nada. Apenas escutou. Você trouxe vida de volta para esta casa, luz para meus netos, alegria para meu filho, e eu fui cega demais para ver. Vera se aproximou. Pode me perdoar? Júlia olhou para Felipe. Ele deu um aceno discreto. A escolha era dela. Todos merecem segunda chance, disse finalmente. Vera abraçou a nora. Obrigada, e sinto muito. Está perdoada. Vovó, vem ver meu quarto. Luan puxou a avó. A Júlia colocou estrelinhas que brilham no escuro. E no meu tem mapa do mundo. Lucas puxou do outro lado.
Vera foi arrastada escada acima pelos netos. Felipe abraçou Júlia por trás, as mãos na barriga. Você é incrível, sussurrou. Ela é sua mãe. Famílias brigam, mas se perdoam. Aprendi isso com você. 2 meses depois, numa madrugada de terça, Júlia acordou com contrações. Felipe, é hora. Ele pulou da cama. Já? Agora? Cadê a mala? Calma, temos tempo. Augusto, liga para o Augusto. Felipe, respira. Mas ele estava em pânico total. Júlia, acostumada com emergências dos gêmeos, manteve a calma. Chegaram no hospital às 3 da manhã. Às 7, Isabela Tavares nasceu. 3 quilos e 200 gramas. Cabelos castanhos, olhos que ainda não abriram direito. Quando trouxeram os gêmeos para conhecer a irmã, Lucas fez cara feia. É tão pequena. Você também era assim, disse Júlia. Ela não faz nada, observou Luan. Só dorme. Por enquanto, logo ela vai crescer e brincar com vocês. Quanto tempo demora? Alguns meses. Alguns meses? Lucas ficou horrorizado. Isso é muito tempo. Felipe riu. Bem-vindos à paternidade, rapazes. Vera chegou com flores e presente. Segurou a neta com cuidado. Ela se parece com você, Júlia. Acha? Tenho certeza. Vai ser linda igual a mãe. Naquela tarde, quando todos foram embora e Isabela dormia no berço ao lado da cama, Felipe segurou a mão de Júlia. Obrigado. Por quê? Por entrar na minha vida quando tudo estava destruído. Por não desistir dos meus filhos. Por me ensinar a amar de novo. Você me ensinou também que é possível recomeçar. Que amor não acaba, só se transforma. Olharam para Isabela dormindo pacificamente. Sabe o que eu estava pensando? Disse Júlia. O quê? Que aquele dia que cheguei aqui, com medo de ser demitida nas primeiras horas, mudou minha vida inteira. Mudou a nossa, se você tivesse desistido. Mas não desisti. Porque vi 2 meninos perdidos, precisando de alguém que entendesse a dor deles. E agora? Agora temos 3 filhos, uma família completa e amor suficiente para todos. 3 filhos, repetiu Felipe maravilhado. Nunca imaginei. Nem eu. Mas não mudaria nada. Nem eu. Isabela mexeu no sono, um sorrisinho involuntário no rostinho. Ela está sorrindo, sussurrou Júlia. Ou está com gases. Felipe! O quê? Bebês têm gases. Riram baixinho para não acordá-la. Lá fora, o sol do rio brilhava sobre a cidade. Dentro do quarto, uma nova família descansava. Não perfeita, nunca seria, mas real verdadeira, construída sobre ruínas e recomeços. E no céu, talvez Beatriz olhasse para baixo e sorrisse. Seus filhos estavam felizes. Seu marido amava de novo. A vida continuava, como deveria ser. 3 anos depois. Lucas e Luan, agora com 8 anos, ensinavam Isabela a andar de bicicleta. Júlia, grávida de novo, observava da varanda. Cuidado com sua irmã, gritou. Tá tudo bem, mãe, respondeu Lucas. Mãe, ela nunca se cansava de ouvir. Felipe chegou do trabalho, beijou a esposa, a mão na barriga. Como estão minhas mulheres? Bem, chutando muito hoje. É menino ou menina dessa vez? Menino. Os gêmeos já escolheram nome. Qual? Gabriel. Felipe entendeu. O irmão de Júlia. Perfeito, disse abraçando-a. E ali, cercados por risos de crianças, sol da tarde e amor infinito, souberam que tinham construído algo precioso. Uma família, imperfeita, barulhenta, caótica, mas deles, e era tudo. Sua participação é muito importante para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos enviar uma saudação especial.